Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, um estudo completo, claro. E hoje eu vou falar do JGPX11, esse que é mais um fiagro. Pessoal, tem muita coisa legal para a gente abordar sobre esse fundo, mas no final vou trazer uns aspectos sobre CRA Verde, ISD. Cara, esses conteúdos são muito relevantes, você tem que estar por dentro porque isso é o futuro. E um ponto muito importante: não interessa se você gosta ou não de ESG, não interessa se você acha que isso é relevante ou não. O que interessa é o que o mercado está vendendo, é isso que vai fazer a diferença nos seus investimentos. Então, fica de olho. Vamos falar aqui de JGPX11, gestão de crédito, administração banco da Ecoval, taxa de administração 0,18, mais taxa de gestão 1%, e ainda tem uma taxa de performance de 20% do QCD, CDI mais 2. As taxas dos fiagro, a gente sabe, estão vindo aí um pouquinho mais elevadas, muita gente reclamando bastante disso. Mercado é inicial, a gente está tateando o que vai acontecer, muita calma ainda aí com essas taxas, ok? Fechamento aí do mercado em setembro, o fundo estava com 96% todo alocado em créditos do agronegócio, 11% da carteira reciclada de setembro. Esse é um ponto legal, até marquei em vermelho, porque é um fundo que gosta de fazer esse giro de capital, gosta de fazer esse ganho no secundário. Então é importante para você colocar nos seus estudos, anota aí JGP, faz giro no secundário. 0% de exposição direta em ativos de risco corporativo emitidos por produtores pessoa física. Então, esse é outro aspecto importante. A gente está vendo alguns fiagro que já trouxeram a indicação de não ter o investimento em produtor rural diretamente. Está aí, o JGPX não vai trabalhar com produtor. Eles falam isso também em lives, tá? Eles entendem que o risco é muito grande. Hoje são 3.288 cotistas, ainda pequenininho, né? A gente já tem alguns passando de 20 mil. Duration da carteira 1.8. Isso tem sido comum também nos fiagros, as durations mais curtas do que a gente vê nos fundos imobiliários. E o spread da carteira aí, DI mais 4.1. Interessante esse spread DI mais 4.1. Quando eu comecei a analisar o JGPX11, quando ele foi lançado no mercado, ele vinha com um spread um pouquinho mais baixo. DI mais 3,5%, é até um indicativo da gestão de trabalhar com empresas mais consolidadas, mas aí eles foram abrindo um pouquinho mais de espaço do PL, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso também em breve. DRE do fundo, aquela DRE bem tranquila, legal que eles fazem aí, a abertura de várias rubricas, né? A gente vê sempre aqui anotando para vocês, olha que legal, receitas de giro no secundário, inclusive em agosto teve aqui prejuízo, né? Ridículo aí de 36,49, mas olha só que interessante, todos os meses listados aqui a gente tem um giro importante, esse é um aspecto a levar em consideração, já tinha abordado para vocês. E aí o resultado distribuído, né? O último foi aí de R$1,19 por cota, ok? Na sequência, eu quero falar com vocês aí dos últimos rendimentos do fundo. Então, o menor rendimento dele foi de 1%, pessoal. Olha que interessante, a gente está vendo aí os fundos de papel sofrendo bastante, alguns caíram, né? Muito, vieram ali, de repente, com 0,35 cota, 0,55 cota, olha os fiagro aí de crédito. O mínimo que o JGPX, que não é um fiagro tão arriscado assim, 1% lá em julho, né, 0,98 de rendimento, os demais aí todos acima disso, o último 1,21%, ok? Então, a gente tem visto, realmente para quem gosta aí de procurar sempre dividendos altos, os fiagro tem sido um chamariz importante. Comentário do gestor aqui do Cratobasa, tá aí, eu vou falar um pouquinho mais dessa operação, isso porque nesse relatório eles fizeram questão de trazer bastante conteúdo, né, apresentando o extrativismo florestal sustentável, uma operação de CDI mais 5%. E aí a visão geral da empresa que eles trouxeram é uma empresa brasileira focada em processos para o extrativismo florestal e aproveitamento integral do coco de babaçu, produzindo majoritariamente carvão ativado e derivados do coco. Interessante aí que é bem focado aí no segmento de filtros e purificadores residenciais, essa questão do carvão ativado. Eles têm aí parque industrial, né, de 175 mil metros quadrados em território da Amazônia Legal, localizado aí no Bico do Papagaio, estado do Tocantins. Pessoal, esse tipo de operação sustentável,
vai ser uma frequente nos FIAGRO, tá? O que eu falei para vocês na introdução do vídeo, e estou trazendo aqui esse relatório do JGP, trazendo bastante informação nesse sentido, e depois eu completo até com um pouquinho mais. Histórico financeiro, claro, pessoal, claro, a gente quer as operações ESG, quer as operações sustentáveis, mas quer retorno também. E aí eles estão falando, o histórico da empresa atingiu 34 milhões de receitas em 2021, um CAGR, né, um crescimento aí de 24% nos últimos 5 anos, olha que legal. Margem bruta de 40%, uma ótima margem, né? A gente sabe que alguns segmentos dentro dos FIAGRO trabalham com margens bem pequenas, cooperativas, revendas, aqui não, a gente está vendo margens grandes, e a margem EBITDA daí saiu de 20% em 2018 para 26% em 2021, então uma empresa que está trazendo evolução em seus balanços. Esse é outro aspecto que eu gosto de trabalhar no JGPX11, sempre falo isso no Instagram, é um fundo que traz esse lado financeiro das empresas que estão tomando crédito. Então, isso é importante, eu gosto muito de avaliar isso, seria muito legal até se os fundos imobiliários trouxessem esse tipo de dado lá dos devedores nas carteiras, para a gente ter em mente também como é que eles estão sendo financiadores, ok? O Cratobasa aí de 32 milhões foi emitido em liquidação antecipada de empréstimos antigos que, com altas despesas financeiras, não condizem com a atual situação econômica da empresa, ou seja, eles tinham ali um endividamento que hoje já não faz sentido para a qualidade, para o risco de crédito que a empresa apresenta. Então ele está tomando um crédito hoje em tese mais barato para quitar esses empréstimos anteriores aí que estavam muito caros, ok? Essa parte aqui de engajamento acho que vale a pena você dar uma lidinha depois, não vamos trazer tudo, mas aqui eles ainda falam de ESG. O Cratobasa é o primeiro mecanismo de dívida baseado em premissas do IFAC, né, voltado aí para inovação, para a Amazônia, Cerrado e o Chaco da JGP, e o primeiro mecanismo IFAC direcionado para financiamento de agroflorestas e integração lavoura, pecuária, floresta. Produtos desse tipo serão mais constantes em nossas carteiras ESG e serão essenciais para cumprirmos os compromissos de neutralidade de carbono em 2040 e desmatamento zero a partir de 2025, firmados pela JGP. Então a gestora está mostrando aí pra gente esse lado sustentável, é importante para a casa, ok? Os produtos da Tobasa têm como principal matéria-prima o babaçu, como a gente já tinha falado, uma oleaginosa nativa da Mata dos Cocais, a maior floresta de oleaginosas nativas do mundo e localizada na paisagem de transição aí do Cerrado para a Amazônia, área essencial para barrarmos o avanço do desmatamento no bioma amazônico. Assunto que está em pauta, que está em voga no mundo todo. A empresa é objeto de diversos reconhecimentos nacionais e internacionais com relação à sua relevância na sustentabilidade das florestas nativas de Babaçu. Como resultado da capitalização desse projeto, espera-se um considerável impacto socioeconômico, ambiental e climático na cadeia e nas comunidades agroextrativistas do Babaçu. Então, eles dizem aí, até concluem, né, porque que eles gostam, né, do case, atrativa externalidade financeira com elevado spread e deságio da operação diante do engajamento da JGP, aumentando o retorno para CDI mais 5,57. Então, operação com spread interessante, vamos aqui convir. Atrativa externalidade não financeira, dada a conservação de uma área importante do território da Amazônia Legal e alto impacto econômico e social causado à comunidade. Então, está unindo aí dois fatores importantes, boa rentabilidade, sustentabilidade. Na sequência, a gente parte para a carteira de crédito, uma carteira bastante diversificada. Então, desde sempre tem sido o foco aqui da JGP de fazer uma boa diversificação em termos de portfólio. A gente vai ver em breve, já são 11 segmentos, tá? Marquei aqui, claro, as operações com maior representação no PL, sempre digo para vocês. Sempre que baterem o olho aí na carteira de crédito, vai dar uma olhadinha com mais calma quem são esses maiores devedores. E olha quem está aqui, Solubil. Poxa, Solubil aparecendo mais uma vez nos nossos vídeos. Por quê? Se você não viu ainda no vídeo da semana passada, falei da Solubil que estava entrando nas carteiras de vários FIAGRO, né? Ela já está lá no GCRA 11, estava entrando na carteira do CPTR 11 e no meio da semana aí saiu o relatório gerencial do XPCA 11, também entrando com operação da Solubil, que é voltada aí para biofertilizantes, muito legal a operação dessa empresa. Futura Agro, que é aí uma revenda, né, com 9,5% também de exposição, e a Atlas Agro, que é uma trading voltada para gergelim. Então essas operações são as maiores aí no portfólio, mas eu quero só dar uma sequencinha aqui. Yara, né? Yara
é uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo. Minerva, tá? Um dos maiores frigoríficos do mundo. AgroGalaxy é uma revenda agrícola listada em bolsa, então empresa também muito grande, muito conhecida. FS Bio tem aparecido em vários FIAG também, voltada aí para o etanol de milho, ok? E aqui a usina Moreno, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa operação que vale a pena. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, a gente vê aqui uma carteira que tem operações conhecidas no mercado e que tenta trabalhar com empresas com algum nível de conhecimento também. Então, é um nível de risco mais baixo do que aquelas que abrangem mais os produtores rurais, que abrangem mais as empresas menos conhecidas, por isso que eu classifico aqui o JGP num middle risk baixo, tá? Como eu falei já para vocês algumas vezes, o único high grade que eu vejo de fato é o BBGO, os demais ou estão no middle risk baixo, middle risk alto e mais high yield, ok? Aqui o JGPX, na minha concepção, um middle risk baixo, como a gente viu, teve aquele aumento de spread na carteira, inicialmente era até mais baixo, CDI mais 3,5%, já está aí um CDI mais 4 e alguma coisa, como a gente já viu. Falando aí dos segmentos, como eu disse para vocês, 11 segmentos, né? Estamos satisfeitos com a diversificação setorial da nossa carteira. Com 11 diferentes setores de atuação, nenhum acima de 25% do portfólio. Isso é importante, né? De repente a gente tem uma crise setorial, a gente tem um problema relacionado a um exclusivo segmento, então você tem também proteção. Sempre eu digo para vocês diversificação, né? O último almoço grátis que a gente fala. Destacamos que a sustentabilidade está sendo de grande importância, com modelos de negócios nativos da economia verde já compondo 20% da carteira. Então, olha só, mais uma vez, eles evidenciando aí a questão da sustentabilidade, a busca por isso, ok? Como evidência de nossos fundamentos em análises ESG, podemos observar que o setor de extrativismo florestal está no mesmo nível de participação de negócios tradicionais, como bioenergia e cooperativismo, e o setor de bioinsumos estão acima de insumos agrícolas clássicos. Então, a gente vê bastante, realmente, diversificação, né? Bioinsumos, revendas, as tradings, fertilizantes, frigorífico, sucro alcooleiro, que é o segmento mais representativo dentro dos Fiagro aqui, está um pouquinho até menor que os demais, realmente, como a própria gestão fala para a gente. Acho legal também essa parte do relatório, alterações na carteira, né? Estão sempre atualizando o giro que eles estão fazendo. Fizemos duas adições estratégicas em nossa carteira no mês de setembro, oriundas de forte engajamento com as investidas. AgroGalaxy, que eu falei para vocês, uma revenda muito forte que está em bolsa, e esse Cratobasa que nós comentamos. Durante o mês, continuamos com a redução parcial de nossa exposição IPCA no CRA-JB. Então, eles têm aí uma operação em IPCA, inclusive, acabei passando lá na parte da DRE, que eles tiveram uma correção monetária negativa, exatamente pelo IPCA negativo, pela deflação que a gente passou aí nos últimos meses, e ainda fizeram aí a venda, né, total da ACP com um ganho de 6 centavos cota, ok? Carteira hoje, então, assim como no relatório anterior, manteremos nossos investidores atualizados sobre os detalhes dos nossos cases inseridos na carteira. A seguir, apresentamos ativos investidos, começando pelas adições recentes e comentamos o racional por trás de cada operação. Então, acho que é muito legal também essa parte no relatório deles, que eles trazem muita informação sobre as operações, tá? Eles trazem bastante dado, eu acho muito legal, muito transparente por parte da gestão. Não vou falar uma por uma aqui. Trouxe aqui a AgroGalaxy, que foi uma das inseridas no mês, para a gente falar um pouquinho, que é uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas. E aí, um dado que eu acho muito bacana é esse quadrinho aqui, trazendo realmente o balanço da empresa, né? Uma fotozinha, né, do balanço. E eles trazem sempre a questão de dívida líquida sobre EBITDA. Eu acho essa informação muito relevante. No caso aqui da AgroGalaxy, 2,7%. A margem EBITDA de 6% em 2020. Em junho de 2022, 5%. Então, o que eu falei para vocês? Setor de revenda, setor de cooperativa, trabalha com margens baixas. Olha só, margem EBITDA de 5%, uma margem bem baixa, né? E a questão da alavancagem aí, 2,7%, sempre legal a gente observar, né? Esse critério eu gosto muito particularmente para olhar o endividamento de uma empresa, dívida líquida sobre EBITDA. Então, quanto que ela precisa gerar aí de lucro operacional, né? De lagida, que a gente fala no português, para pagar o endividamento. Eu acho essa informação importante. Não sou um analista de ações, vocês sabem, meu foco aqui é estudo de fundos imobiliários,
mas esses dados a gente aprendeu também sempre estudando as ações. E por fim, dentro desse portfólio aqui, quero falar da Usina Morena, tá? Usina Morena, porque essa foi uma operação que a gente comentou no vídeo passado e comentou na live com o gestor do CPTR11, tá? Esse é um case mais estressado. E eles falam aqui pra gente, né? Companhia do setor sucroalcooleiro, a empresa entrou em recuperação judicial em 2019 decorrente de adversidades financeiras com alavancagem elevada em dólares e preços depreciados de açúcar e etanol. Por ser nosso case mais high yield, olha só que interessante, então eles estão expondo aqui realmente é o case mais high yield. A operação em questão é Deep Finance, então é aquele ativo estressado, aquele ativo que está precisando de reestruturação, está de repente passando aí por processo até falimentar. No caso aqui é só uma RJ, né, que eles estavam vivendo, uma recuperação judicial, então um passo anterior, ok? E aí eles fizeram um refinanciamento do passivo bancário do grupo, aí trazendo aí os dados, né? De balanço financeiro também, a margem, poxa, melhorou demais, né? A margem saiu de 27%, margem EBITDA em 2020 para uma margem de 42% em 2021. Então a empresa realmente vem mostrando aí que está se desenvolvendo e a alavancagem líquida dela sai de 5 vezes, né? Quando fez essa reestruturação de dívida para 2,1, então também mostra aí o respiro financeiro da Usina Morena, ok? E para fechar, aquele resuminho que eu gosto de trazer dados e informações para vocês relevantes para contarem aí no seu estudo. JGP, né? É uma asset com mais de 20 anos e está para ingressar em fundos imobiliários, tá? Então eles estão com tratativas aí para vir com fundos imobiliários. Nós, investidores que viemos aí dos fundos imobiliários, a gente não conhece muito a JGP exatamente por isso, falta um FII deles, né? Mas eles têm aí um know-how bem grande, mais de 20 anos, sediada no Rio de Janeiro, tá? A casa com bastante foco no ESG, isso já ficou claro na leitura aí e nos insights do relatório gerencial, e eles já possuem um FIA, né, um fundo de ações ESG, tá, focado só em investimento ESG. E aí eu trouxe aqui um dado que está lá no site deles. Adotamos política de investimento responsável para todos os fundos sob nossa gestão, que levam em consideração o impacto que as empresas investidas causam ou poderão causar à sociedade e o meio ambiente. Então, entre as práticas adotadas, destacamos restrições para investir em certos setores, então já está definindo aí, tem setor que não vai receber recurso deles. 2. Utilização de frameworks de avaliação ESG no nosso processo de análise de empresa. Então, ali, além da análise de crédito, além dos 5 Cs do crédito, eles vão olhar também a questão ESG. E, por fim, engajamento ativo no aprimoramento dessas práticas ESG nas empresas investidas, tá? Inclusive, trouxe aqui uma notícia, né, recente, dia 26 de outubro, aí, o CRA do açaí, JGP ancora a primeira oferta da Oakberry. Então, a JGP está ancorando essa oferta e esse CRA possivelmente vai parar aqui no nosso JGPX11. Vamos acompanhar nos próximos relatórios gerenciais. Oakberry, rede especializada em açaí com 600 pontos de venda no mundo, acaba de levantar 50 milhões em sua primeira emissão de CRA. A operação coordenada pelo Bradesco e com métricas de sustentabilidade foi ancorada por fundos da gestora JGP. E aí, por que eu estou insistindo tanto nesse assunto de sustentabilidade, tá? Nessa semana também, na última quarta-feira, a gente participou de um webinar da CVM sobre Fiagro. Pessoal, a CVM está muito focada aí nos Fiagro, muita coisa para a gente abordar. Muito provavelmente no ano que vem a gente vai ter uma resolução única para os Fiagro, tá? A gente tem hoje a resolução 39, que que determina que a gente utilize, se o Fiagro tem formato de FIP, a resolução de FIP. Se tiver o formato de FII, utilize a resolução 472. Se tiver o formato de FDIC, utilize lá a resolução 356. Então, para o ano que vem, a gente vai ter uma resolução única e possivelmente um produto único, tá? Então, a gente vai agregar o que tem em Fiagro FII, em Fiagro FDIC, em Fiagro FIP num produto só. Então, a gente vai ter uma revolução nesse sentido. Vamos ver como é que os gestores, as casas vão trabalhar. Muito provavelmente, a gente vai ver títulos de crédito diferentes dos CRAs entrando nos Fiagro, mas eu não quero abordar isso de forma aprofundada agora, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Mas, futuramente, vamos trabalhar isso. Também quero falar sobre isso no Instagram. Mas o que eu quero falar é que o presidente da CVM, JP Nascimento, e os diretores lá da CVM foram muito enfáticos na questão de Fiagro voltado para o ESG. Eles apostam muito em Fiagros com proposta de baixa emissão de carbono, Fiagro 100% ESG,
Fiagro 100% CRA verde. Então tem aí a frase dele iniciando esse webinar: o futuro é verde e tecnológico. Então, como eu falei para você, não interessa o que você pensa disso, tá? O que interessa é observar como o mercado está olhando para isso aí. E o que é o CRA verde, tá? Falei para vocês lá no Instagram, se você não segue ainda, poxa, passa lá no nosso Instagram, tem muito conteúdo. Falei que ia abordar um pouquinho de CRA verde, né? Ele faz parte aí do conceito de Green Bonds, né, dos títulos verdes de dívida, em que os recursos captados devem ser destinados exclusivamente a financiar projetos sustentáveis. Isso aqui vai ser uma revolução, eu já venho falando há algum tempo. Como que o CRA se caracteriza como verde, tá? Ele depende aí de um processo de análise de transparência e organização informacional dessa empresa do agro, de modo a se atestar a alocação dos recursos e destinação benéfica ao meio ambiente. Importante visualizar que um projeto elegível para CRA verde é assim identificado por um terceiro independente, por meio de uma auditoria do projeto, da empresa e da atividade implementada. Então, não basta a empresa dizer que eu estou lançando um CRA verde no mercado, tá? Vai ter uma auditoria, vai ter alguém atestando, corroborando isso, né? E aí eu trouxe alguns exemplos de atividades elegíveis, tá? Biofertilizante, sistemas agroflorestais, e o que a gente estava falando aí? Sistemas agroflorestais, manejo sustentável de floresta, recuperação e áreas de plantio de floresta, biocombustível e tratamento de dejetos. E tem mais opções, trouxe aqui alguns exemplos. E para fechar, olha só que legal, alguns CRA verdes recentes bastante relevantes, tá? CRA da Caramuru Alimentos, olha só o volume levantado, 430 milhões de reais em CRA verde para investir em uma planta de processamento de farelo de soja não transgênico. Essa é uma demanda do mundo todo também. JBS, 1,1 bilhões de reais trazido aí para compra de gado também via CRA verde, gado com produção mais sustentável. Usina São Manuel captando aí 100 milhões de reais no CRA verde para renovação de canavial com foco em produção de etanol biocombustível. Neomile captou 253 milhões de reais para capital de giro e foco em produção de etanol de milho. Suzano trazendo aí incríveis 1 bilhão de reais em CRA verde para investir em quê? Em operações florestais. E uma curiosidade, fechando realmente o nosso vídeo, em 2021 foi lançado o primeiro CRA verde em dólar. Olha só que bacana, operação que foi aí de 11 milhões de reais. Teve aí várias companhias trabalhando nesse CRA verde, 11 milhões de dólares, e registrada na Bolsa de Viena, lá na Áustria, voltada para financiamento de 10 grupos de agricultores de soja do centro-oeste do Anatopi. Então, mostro para vocês e corroboro essa questão ESG, essa questão de CRA verde vai revolucionar o fomento ao agronegócio do Brasil e a gente tem tudo para poder participar através dos Fiagro desse momento histórico. Pessoal, o que eu tinha para falar de JGPX era isso, espero que você tenha curtido e claro, sempre reafirmo ao final dos vídeos, se você estiver precisando de consultoria, precisar de alguém para montar uma carteira, para reciclar o seu portfólio, entre em contato com a gente, nosso foco é sempre fundo imobiliário, Fiagro e renda fixa, tenho certeza que posso te ajudar de alguma maneira. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.